prazer receber vocês aqui, todos, a Fran aqui do CEP, pessoal dos colégios aí, e também a nossa secretária de Educação, a Kelly, o nosso secretário de Cultura, quero agradecer imensamente toda a equipe, né, Tânia? E nós vamos então hoje trazer para vocês falamos do workshop, que seria uma oficina, mas nós vamos trazer uma breve aula dos gêneros literários. Aí você pode pensar, mas gênero literário, algo meio complexo? Não, porque nós nos utilizamos desses gêneros no nosso dia a dia. E vocês vão ver aqui como eles são comuns no nosso dia a dia. Então, a nossa palestra tem esse nome aqui, Literatura em Cena, porque nós vamos dar o enfoque da nossa palestra no gênero dramatúrgico, que nós utilizamos no teatro, tá? E aí, aqui tem o meu Instagram, tem também o meu e-mail, e nós vamos dar sequência aí à nossa palestra. Aqui tem um pouco da minha formação, né? Eu sou jornalista, fui formado em 2010, depois eu fiz letras e me formei, letras português e inglês, me formei em 2016, tenho 2 pós-graduações, uma em Educomunicação e outra em Informática na Educação, e também tenho um mestrado em Agricultura Ecológica, e agora, nesse mês, eu estou terminando a graduação em Teatro, né, que é bem o que nós vamos conversar aqui hoje. Mas eu vou dar uma passada geral para vocês nos outros gêneros até a gente chegar no gênero que nós queremos, que é o gênero dramatúrgico. Vamos lá. Aí tem uma questão. O que é literatura, pessoal? Alguém aí sabe me dizer, apesar que a resposta está ali? Alguém saberia me dizer sem olhar para o telão? Não? Olha ali. É uma arte que utiliza as palavras como expressão. Ela é considerada uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade. Porque já é considerado literatura aquelas pinturas rupestres ali que vocês estão vendo no telão aqui no canto que eu estou. E literatura, essa palavra ela tem a origem do latim, que vem de litera, e significa letra. Além da música, a dança, o teatro, a arte literária transmite a cultura e também a tradição, seja na forma de ficção, verídico ou também na fantasia. Olha, desde as primeiras produções literárias até hoje, muitos tipos aí de obras foram criados. E aí, a gente sempre está escrevendo, está cantando, né, construindo músicas. Música é um gênero literário, vocês vão ver ali. Poesias, provavelmente aqui tenha pessoas que produzem poesia, às vezes para si, né? Mas produz, e isso é um gênero literário. E aí, esse cara aqui, se chama Aristóteles, ele decidiu lá atrás, há muito tempo, a dividir isso aí no seu livro chamado A Poética. Ele divide os gêneros literários, e nós chamamos hoje esses gêneros de gêneros clássicos. Então começa lá no Aristóteles, que começa a dividir isso aí, nós vamos ver essa divisão agora. Dividimos em 3 os gêneros literários. Lírico, que tem aí, o nome já fala. O gênero lírico tem a ver com o caráter sentimental, representado aí pelo eu lírico. Nesse gênero, nós temos os sonetos, as poesias e o que eu falei, as canções. Então as canções e as poesias estão no mesmo gênero, gênero lírico. Também temos o gênero que nós conhecemos, eu coloquei ali épico / narrativo. É a mesma coisa. O gênero épico é o gênero narrativo. E ele envolve o narrador contando aí uma história com personagens num determinado tempo e espaço. São eles romance, novela, o conto e também a crônica. São gêneros modernos. Nós utilizamos demais esses gêneros hoje, né? A novela que eu digo aqui, além de ser essa novela que vocês conhecem, da telenovela, a novela é antes da telenovela, que era algo escrito em jornais, e as pessoas liam aquilo diariamente, todas as cenas, todos os episódios daquela novela, mas eles liam. E depois o brasileiro tem uma cultura muito auditiva, né? Primeiro nós fomos para a radionovela, e depois para a telenovela.
E até hoje nós temos muita força. É ali que o brasileiro se educa muitas vezes, na novela, né? Na telenovela. E o gênero dramático, que eu deixei em vermelho porque é o gênero que nós vamos focar nessa noite. São os textos que envolvem encenação, muito comuns em teatro, na comédia ou na tragédia. No primeiro dia aqui, primeiro dia foi segunda-feira, né? Tiveram aqui a apresentação de um espetáculo teatral, que nada mais é o gênero dramático. Vamos adiante. O gênero literário escrito em versos que tem como foco mostrar as emoções, sensações, os sentimentos, as impressões pessoais do poeta é o gênero lírico que nós falamos. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um agora, tá? Os textos líricos são marcados pela subjetividade. E ele tem uma característica que ele usa a opinião do poeta. E para dar opinião é óbvio que eu tenho que falar de mim, né? Então ele põe muito a emoção dele. Então por isso ele sempre é escrito em primeira pessoa. Eu. O gênero lírico recebe esse nome, pois ele faz referência a um instrumento musical que é a lira. Não sei se vocês já viram a lira, vocês conhecem a lira? Alguém já viu? A lira é que faz referência a esse gênero lírico, porque ela tem uma sonoridade muito legal. Essa sonoridade que eles trouxeram para esse gênero e realmente é o que ela faz. Porque a lira tem um som muito peculiar, um som muito bonito, né? Que traz essa referência ao gênero. Tem um som muito peculiar, um som muito bonito, bem harmônico. É muito legal. Está no YouTube, vocês podem acessar lá e curtir. Pode passar o slide. Alguns gêneros, subgêneros dos textos líricos, eu vou falar rapidamente. São o soneto, a poesia, a ode. O que é uma ode? Olha lá, um poema de exaltação composta para ser declamada ou cantada. O haikai. O que é o haikai? É um poema dos japoneses, é um poema bem pequenininho. Que ele tem uma característica lá, ó, de forma fixa, de origem japonesa, formado por 3 versos. Um hino. Isso aqui eu tenho certeza que vocês sabem. O que é um hino? O hino é um poema que homenageia alguém ou venera algo. Temos o hino nacional, o hino de Cianorte, que venera a nossa cidade, venera o nosso país. E temos a sátira, que é um poema que ridiculariza pessoas ou costumes, que também é um gênero bem conhecido, muita gente boa que faz sátiras excelentes. Um poema bem legal, bonito, nada mais, nada menos do que do Vinícius de Moraes. Na verdade, um soneto, para que vocês saibam aí o que é um soneto. Vamos lá. De tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver. Esse é um dos sonetos mais famosos que vocês podem encontrar. Soneto da Fidelidade, Vinícius de Moraes, que é um poema aí que tem uma forma fixa, composto aí por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Nele o autor expõe aí os seus sentimentos relacionados com o amor e com a fidelidade. Vamos adiante. Agora já mudamos de gênero. Vamos agora para o gênero narrativo. Esse gênero é mais nosso dia a dia. O gênero narrativo é um gênero literário moderno, em prosa,
que tem como intuito narrar uma história. Todo dia a gente faz isso. Para um texto ser considerado narrativo, ele precisa conter esses elementos. Ele precisa ter um enredo. O que é um enredo? A história que narra uma sucessão de acontecimentos. Um narrador é aquele que narra a história. Os personagens são as pessoas que são envolvidas, estão presentes na história. O tempo, que é o período em que acontece essa história. E o espaço, local, onde se passa a história. Eu deixei ali grifado em negrito que em sua origem o gênero narrativo, que era chamado gênero épico, pois ele incluía aí narrativas históricas, literárias, de grandes acontecimentos que são chamados epopeias. Esse gênero é bem legal e começa no início da nossa língua portuguesa. Vocês vão ver agora. A epopeia é uma narrativa longa sobre fatos grandiosos de um herói ou de um povo. Aí eu vou falar, depois vocês vão ver no próximo slide. Os Lusíadas do Camões é uma epopeia. Uma epopeia que conta um fato heróico, grandioso, do povo português pelos mares. É a formação do povo português, é a formação da identidade do povo português. E o Camões, para vocês terem uma ideia, a importância dele, vai falar, mas o que tem a ver o Camões? Tem tudo a ver, ele é considerado o pai da língua portuguesa. Com os Lusíadas, ele praticamente inaugura, né, com todas as aspas, a língua portuguesa. Aí temos o romance, temos a novela, temos o conto, a crônica e também a fábula. A fábula, os professores, né, Fran, utilizam muito isso para educação infantil, né? Porque ali a gente conta as historinhas para as crianças com um fundo moral, a gente ensina. Então as fábulas são muito legais, porque elas têm esse ideal de contar uma historinha. Vocês vão ver aqui, não vou explicar muito, que tem na frente aí. Aqui tem um exemplo dos Lusíadas, né? A capa do livro do Camões é o nascimento da língua portuguesa. Com essa epopeia, ele inaugura a língua portuguesa. E aqui eu tenho uma fábula, vamos lá, uma pequena fábula. Escolhi coisinhas pequenas para que fique claro e a gente compreenda. Estava no prado, olhando um boi, e sentiu tal inveja do tamanho dele, que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não, e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é maior agora? Outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Moral da história: quem tenta parecer maior do que é, se arrebenta. E aí está a moral da história, né? Quem tenta ser maior do que é, se arrebenta. Isso aí a gente utiliza muito na educação infantil. Tem vários professores aqui de educação infantil e sabem disso, e sabem da importância da fábula, e é um dos subgêneros que a gente mais conhece, né? Ok, vamos então ao gênero dramático, era esse que eu queria. O gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Essa palavra aí vem do grego, né? A palavra drama, que significa ação. A origem, aí nós vamos remontar a uma Grécia antiga. Os textos teatrais eram encenados aí com o objetivo de cultuar os deuses. Isso não é muito, vocês podem falar, mas o que tem a ver ali a foto do padre Anchieta? Porque no Brasil, o gênero dramático foi utilizado para catequizar os índios. Como os caras vieram de Portugal, falavam um idioma diferente e precisavam se comunicar com um povo que falava um idioma diferente, tinha uma religião diferente, modo de vida diferente. Então o gênero dramático é muito eficiente para isso. Tanto que eles usavam na Grécia, foi usado no Brasil, né? E essa encenação aí tem o objetivo de despertar na plateia emoções. Como a música também nos desperta, mas o gênero dramático também nos desperta. E aí esse fenômeno que gera na plateia é chamado de catarse. Ok,
As principais características desse gênero dramático é a encenação cênica, uma linguagem gestual e a sonoplastia, a presença de diálogos e monólogos, e também tem o predomínio do discurso em segunda pessoa, tu e vós. A estrutura dramática, os autores desse tipo de texto são chamados dramaturgos. Então quem escreve um texto teatral é chamado de dramaturgo. E que junto com os autores que encenam esse texto, são os emissores e, por sua vez, os receptores, o público. Assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos de personagens, que se subdivide aí personagens em protagonistas, secundários ou figurantes, e são compostos aí pelo espaço cênico, que é o palco teatral, o cenário e também o tempo onde acontece a história. Geralmente, esses textos são destinados, destinados ao teatro, possuem uma estrutura interna. E é isso que nós vamos ver aqui, por isso que eu vou desenvolver. Eu vou desmontar um pouco o texto teatral para que vocês compreendam. Normalmente a gente no dia a dia não tem contato com esses textos teatrais. E a ideia foi essa. A ideia, quando eu vi o edital, inclusive a ideia foi da Jaque, como eu mexo com teatro, ela falou: Lincoln, eu acho que uma ideia legal é você trazer o texto teatral, e aí eu atendi a Jaque e fiz essa palestra. Obrigado, viu, Jaque? Olha aí. Dentro dessa estrutura básica, nós temos a apresentação, que ela faz a exposição dos personagens, também com a ação que vai ser desenvolvida. O conflito e o desenlace, que é o desfecho, né? Além da estrutura interna inerente do texto dramático, tem também a estrutura externa do gênero dramático, tal como os atos e as cenas. Mas isso nós vamos ver agora nos próximos slides. Vou explicar melhor. Esses são os elementos de um texto teatral. Quando a gente vê e pega um texto teatral, vai ter tudo isso aí. O prólogo, os atos, as cenas, o epílogo e as rúbricas. E eu vou explicar agora cada um deles. Prólogo. Tradicionalmente, surgido na tragédia grega, o prólogo, inclusive, também está na literatura. Nos livros também, normalmente, para iniciar um tema, eu tenho um prólogo, que também é chamado de prefácio, né? Mas o prólogo também está nos livros. O prólogo é um texto inicial usado para situar aí as pessoas que vão acompanhar o espetáculo teatral ou o livro, como eu já disse, né? E ali está assim, ó: ao abrir o pano, entram todos os atores, com exceção do que vai representar Manuel. Imediatamente, após o toque do clarim, o palhaço entra, ou algo assim, entra no espetáculo. Aí palhaço, e aí depois tem, então, dentro do texto tem as instruções para a gente, para a direção, para o diretor e para os atores. Então esse é o papel do prólogo. Os atos, um ato significa um momento de uma obra e corresponde a tudo o que acontece em um mesmo período. Então, por exemplo, se mudou uma época, é outro ato. Eu estou falando de um período, de uma época, contando uma história. Aí eu vou pular para contar uma história que aconteceu em outro tempo, já é um outro ato. Ali, ó, mesmo dia ou ano. As cenas são as divisões. Os atos podem se dividir em cenas que são indicadas pelas entradas e saídas de personagem no palco. Atualmente, os atores simplesmente dividem o texto em cenas e quase não utilizam os atos. Então, na verdade, a cena é uma subdivisão do ato. Dentro de um ato existem várias cenas. O epílogo, que é o final, né? O epílogo é o final, já é o desfecho. Então, ali tem um exemplo também, ó, que eu peguei de um auto que é super conhecido brasileiro, do Ariano Suassuna, que é maravilhoso, que todo mundo conhece, o Alto da Compadecida. A história, e ali no epílogo ele fala, ó, a história da Compadecida termina aqui. Já está posicionando para os atores, né, e para o público que a história está terminando. Para encerrá-la, não estou conseguindo enxergar. Aquele fragmento está dizendo isso, está indicando para o ator e para o público que está terminando a peça. E a rúbrica eu acho interessante, porque a rúbrica ela traz indicações e ela é subdividida em várias partes. O que é a rúbrica? Olha ali, elas são indicações de cena. Então, por exemplo, quando eu abro um texto e eu sou um ator ou um diretor, eu abro um texto teatral, ali vai dizer se eu vou entrar feliz
Antes da fala, como que eu vou fazer aquela fala? Feliz, empolgado, triste, decepcionado. Isso são rúbricas. Não aparece para o público, mas o ator tem contato com essas rúbricas. Então elas descrevem o que acontece na cena. Se é dia ou se é noite, o local. Normalmente elas ficam em linhas separadas. E elas se dividem em macro rúbrica, micro rúbrica. E a micro rúbrica se divide em duas. A objetiva e a subjetiva, que vocês vão ver agora. Aí tem uma macro rúbrica que está dizendo... Normalmente essa macro rúbrica ela diz sobre uma rúbrica geral do espetáculo todo. Então vejam bem ali, nesse lado branco aqui. Ele está dizendo a época, primeira metade do século XX, lugar do drama no Rio de Janeiro. Então é algo maior. Conta onde aconteceu a peça para que eu pense como eu vou montar um cenário, como eu vou trabalhar isso, como eu vou montar um figurino, né? Se é no século XIX, no século XVIII, que figurino que aquele pessoal usava. Então isso é muito importante. As rúbricas são fundamentais, não só importantes. Aí eu tenho a micro-rúbrica objetiva. Ela refere-se à movimentação dos atores. Descreve os movimentos, os gestos, as posições, ou indica o personagem que fala, o lugar, o momento, etc. Ali está a Dona Magnólia, olha lá. Levanta-se do sofá, tem numa das mãos o livro que não consigo entender. É uma rúbrica objetiva. E aí a Ninha, outra personagem, mantém-se afastada da mãe há poucos passos da porta. Então são indicações para os atores. A hora que eu vou ler o texto, está tudo ali. Então eu tenho que entender isso. Agora a subjetiva. Elas interessam principalmente para os atores. Embaraçado. Eu não estou conseguindo enxergar o nome do ator ali, mas eu estou conseguindo enxergar que ali embaixo está embaraçado. A pessoa, se fosse em espanhol, era outra coisa, né? Não tinha nada a ver com... Mas a pessoa que está embaraçada, que está nervosa, né? Então, é muito importante essa rúbrica subjetiva para que o ator compreenda o seu personagem. Se ele é um cara sistemático, então, dentro das rúbricas subjetivas, eu vou conseguir enxergar essa característica, essa personalidade do personagem. Aí eu desmontei, então, um pouco o que é o texto teatral, para que vocês tenham a possibilidade de ver, obviamente, de uma forma muito rápida. Mas nós temos o nosso grupo de teatro aqui em Cianorte, tem outros grupos também. Quem tiver interesse, depois me chama no Instagram. Vocês vão conhecer profundamente o que é um texto de teatro, vão encenar, vão participar junto com a gente de uma atividade teatral. E provavelmente vão se apaixonar. É algo como cachaça. Então você se apaixona. Exemplos de textos dramáticos. Temos a tragédia, a comédia. A tragédia eu não preciso falar, né? Não preciso definir. A comédia também não preciso. A tragicomédia, que traz os dois juntos. A farsa e o alto. O alto é legal. Vocês conhecem, quando fala alto, todo mundo já fala o Alto da Compadecida. Nós temos muitos altos conhecidos, mas o do Ariano Suassuna é o mais conhecido. É um espetáculo muito encenado. Todo grupo de teatro que monta já quer fazer o Alto da Compadecida. É muito engraçado. E os altos, eles têm características, né? Olha lá, surgiu na Idade Média. Vocês vão ver um alto aqui, pequenininho também. Os autos são textos curtos, de temática cômica, religiosa, muitas vezes, os quais são geralmente formados por um único ato. Bom, agora você já sabe o que é ato, né? Então é um ato faz um alto. E vocês vão ver um alto aqui de 1500 e alguma coisa. Vou recomendar esse filme para vocês conhecerem um pouco mais, quem não conhece, como funciona o teatro, né? Esse filme se chama, muitas vezes até alguém já assistiu. É um filme bastante conhecido, Shakespeare Apaixonado. Bem legal, vocês podem assistir esse filme, eu acho que vocês vão gostar, tá? Tem uma história que desenvolve e tem bastante a trama em volta da questão do teatro, ok? Eu tenho o que eu falei para vocês. Esse é um alto muito legal, prestem bastante atenção. Porque ele foi escrito em 1531 por um cara genial, Gil Vicente, um português, que escreveu o Alto da Lusitânia. O que é Lusitânia? Portugal, né? Antes de chamar Portugal, inclusive são chamados de lusitanos até hoje, né? E aí o Gil Vicente fez esse alto. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tomara que o áudio contribua, porque como ele foi escrito em 1531, o português é muito diferente do nosso português. O português brasileiro com o português de Portugal já é diferente. Imagina o português de 1531. Vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas é compreensível sim. É só prestar atenção. Vamos lá.
Que andas tu e buscando? 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Como as nome, cavalheiro? Eu aí nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre é buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu ei nome ninguém, e busco a consciência. Esta é boa experiência. Dinato, escreve isto bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca a consciência e todo o mundo o dinheiro. E agora, que buscas lá? Busco honra muito grande. E eu virtude que Deus mande, que tope com ela já. Outra adição nos acude. Escreve logo aí a fundo. Que busca honra todo mundo e ninguém busca virtude. Buscas outro mor bem com esse? Busco mais quem me louvasse, tudo quanto eu fizesse. E eu quem me repreendesse em cada coisa que errasse. Escreve mais. Que tens sabido? Que quer em extremo grado todo mundo ser louvado e ninguém ser repreendido. Buscas mais, amigo meu? Busco a vida a quem me dê. A vida não sei que é. A morte conheço eu. Escreve lá outra sorte. Que sorte? Muito garrida. Todo mundo busca a vida e ninguém conhece a morte. E mais queria o paraíso, sem mo ninguém estorvar. E eu ponho-me a pagar quanto devo para isso. Escreve com muito aviso. Que escreverei? Escreve que todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Folgo muito de enganar, e mentir nasceu comigo. Eu sempre a verdade digo, sem nunca me desviar. Ora, escreve lá, compadre, não sejas tu preguiçoso. O quê? Que todo mundo é mentiroso e ninguém diz a verdade. Que mais buscas? Lisonjear. Eu sou todo desengano. Escreve, ande lá, mano. Que me mandas assentar? Põe aí muito declarado. Não te fique no tinteiro. Que todo mundo é lisonjeiro e ninguém desenganado. Esse alto da Lusitânia, vocês viram ali que um personagem chamava todo mundo e o outro personagem chamava ninguém. Tem um fundo religioso. Então, como Aristóteles fez lá atrás, a gente vê as características de um espetáculo, de uma obra, e põe ela em uma gaveta, né? Como ele fez. Então, dividiu. Tudo que vocês viram aqui, a questão do gênero literário, dos gêneros literários, os 3 que eu passei, a gente olha e começa a ver características. Podemos olhar este alto da Lusitânia, que tem um fundo religioso e tem um fundo moral. E fala muita verdade ali, né? E eu acho que desde 1531 até hoje, muita coisa não mudou. E lá no alto do Ariano Suassuna, também nós notamos que tem os personagens religiosos, temos esse fundo religioso e também o fundo da moral. Então vocês podem ver que são 2 altos com as mesmas características. E assim eu encerro a minha fala. Quero agradecer imensamente o Rodrigo, a Kelly, né? Rodrigo da Secretaria da Cultura, a Kelly da Educação, a Prefeitura em si, a Flicia,
que deu essa oportunidade de um artista local falar, porque normalmente a gente não tinha esse espaço de fala, às vezes éramos meramente espectadores e hoje não. Então nós temos pessoas em Cianorte que fazem, como fizeram no primeiro dia, espetáculos excelentes, e é isso que eu acho que é o papel da Flicia e de outros eventos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, pessoal.